Pessoal, e entre os transtornos alimentares, usualmente os mais recorrentes e presentes no ambiente clínico são a anorexia nervosa, a bulimia nervosa, o transtorno de compulsão alimentar periódico ou o transtorno alimentar restritivo evitativo, como também o transtorno de pica-picacismo, o transtorno de ruminação e outros transtornos alimentares não especificados. No entanto, a depender do público-alvo, a depender da população com a qual nós trabalhamos, um ou outro transtorno alimentar costuma ser mais predominante. Mas, num geral, os transtornos alimentares, eles acabam tendo uma prevalência à população jovem, usualmente adolescentes ou então população início da vida adulta, e mulheres. Ainda que nós temos uma série de transtornos alimentares que se fazem presentes, sim, à população masculina e que também abrange, então, os homens. É muito comum a população masculina, homens não procurarem ajuda, os serviços de saúde. Isso tem uma série de fatores históricos e que estão associados, à compreensão aí da própria masculinidade. E a população feminina que acaba sofrendo com os transtornos alimentares costuma, inclusive, transitar muitas vezes entre um e outro transtorno alimentar. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente trabalha com esse tipo de demanda, de especificidade, nós temos que entender que usualmente não se fecha o diagnóstico como uma coisa dada, ou seja, um transtorno de bulimia e ponto. Por quê? Essa transição de um quadro, de uma condição a outra, ela pode se fazer ao longo de alguns dias, algumas semanas e até mesmo de um mês para outro, ou seja, de estar num momento, numa condição tal qual como a bulimia nervosa e futuramente, posteriormente, o indivíduo, a pessoa começa a desenvolver um transtorno de compulsão alimentar. Depois de um período, sai da condição da compulsão alimentar e começa então a ter características que são mais predominantes à própria anorexia. E isso tudo também é algo muito importante para nós, porque aí nós vamos percebendo o quê? Que no fim, os transtornos alimentares, eles se fazem não apenas com uma condição que está associada ao comer, ok? Ou seja, pouco fala sobre a comida, mas como transtornos alimentares se dão enquanto transtornos mentais, condições de sofrimento mental, a relação que se dá com o comer se faz como um tipo de conflito, de adoecimento, de sofrimento próprio de si e que aí aparece através da comida. Percebem como é um pouquinho diferente, uma relação complicada com a alimentação, no qual, através da alimentação, começa a se expressar uma série de condições que estão relacionadas a si mesmas. E aí, por que será que a população feminina, como eu falei antes, acaba sendo aquela que tem maior prevalência, tem maior predominância das condições associadas ao adoecimento frente à alimentação? Principalmente por via de uma relação que se faz dentro de diferentes contextos, mas no nosso ambiente, na nossa sociedade, de uma cobrança, de uma exigência a um tipo de corpo, um culto da beleza, da magreza, a ideia do perfeccionismo, de um desejo da aceitação, e que isto então é algo que acaba aparecendo aí frente ao comer, como modo de poder, de tentar se regular e poder então ser validado, ser reconhecido, incluído, desejado. Então, transtornos alimentares é muito mais do que apenas alguém que tem um tipo de dificuldade para comer. É uma condição de sofrimento que está marcado pelo modo como nós construímos a ideia sobre o que são os corpos, o que são os sujeitos, os indivíduos, o que é ser homem, ser mulher, ser adolescente, se construir como pessoa na relação com as coisas. E aí o comer, então, ele vem como esse canal, como esse meio no qual se tem ali a condição de conflito instalada para poder conseguir fazer valer
toda essa pressão e essas exigências externas que acabam depois se fazendo de modo internalizado em um indivíduo. Perfeito?